Programa Mercado e Ação de hoje, sempre às 22 horas e 30 minutos, nas terças-feiras, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 horas da manhã, recebe o nosso mais novo deputado estadual, representante do Vale do... Ali é Vale dos Sinos, né? Vale dos Sinos, Vale dos Sinos, dois irmãos, Marcel Van Hatten. E de Porto Alegre também, onde agora tem o meu domicílio eleitoral e onde recebi... esse domicílio para cá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O programa Mercado e Ação fica honrado com a tua presença. A honra é toda minha. Fico muito contente por estar aqui. Boa noite a quem assiste à noite, bom dia para quem assiste de manhã. Tá certo. Nosso programa é variado no horário. É bacana, bacana. Bom saber que a gente tem essa oportunidade de conversar aqui, Luiz Antônio. Parabéns pela tua dedicação, né, a esse programa para trazer realmente mais transparência, não só para a ação de quem está no setor público, como é o meu caso, né, mas também, de certa forma, quem está no setor privado, que é entrevistado e que pode falar um pouco com a audiência tua. Muito bom. Legal. Deputado, um dos principais motivos que me fez te levar esse convite a estar aqui, tem chamado a atenção, é um estilo diferente na gestão do gabinete público, na gestão do gabinete do deputado na Assembleia. Você abriu, inclusive, concurso para assessorias, buscando uma qualificação e não um protecionismo. Como é que foi esse processo? Olha, em primeiro lugar, o foco na gestão já era um foco que era declarado durante a própria campanha eleitoral. Na campanha eleitoral eu disse, quando voltei ao Brasil, porque para falar um pouquinho da minha história, eu preciso mencionar que em 2013, durante os protestos aqui no Brasil, aqueles protestos de junho, que foram imensos, eu não estava morando aqui no país, eu estava no exterior, estava na Holanda fazendo um mestrado, e eu estava bem desiludido com a política, com os rumos da política. Já tinha sido vereador no meu município de origem, Dois Irmãos, já tinha concorrido 2 vezes a deputado estadual, mas confesso que, olhando para o cenário político brasileiro, desde fora, e mesmo quando vinha para o Brasil visitar familiares ou a trabalho, percebia que não tinha muita esperança, assim, se fosse ver o cenário político. E por isso mesmo, quando amigos meus me convenceram a voltar à política, a concorrer de novo a deputado estadual, eu disse que eu faria desde que eu pudesse fazer uma campanha baseada em ideias, em princípios que ficassem escritos no papel e que depois eu mantivesse eles vivos ao longo de um eventual mandato, se eu fosse eleito. E dentre esses princípios estava justamente esse de não fazer aquela velha política do toma lá da cá, ou de protecionismo, como bem mencionaste, né? Aquela proteção dos cabos eleitorais visando só a eleição. Não, acho que o político precisa ter, em primeiro lugar, a representação, né? como seu foco. Eu estou representando eleitores no momento que estou na Assembleia. Sim, tu representas um bem maior, que é o público que votou em ti. Que votou em mim. O problema é que nós também não podemos dizer que isso é apenas culpa dos políticos, né? Nós vemos deputados, vereadores, prefeitos, governadores que não representam tanto o seu eleitor ou o cidadão e representam muito mais benefícios próprios ou benefícios de corporações. É também muito está na responsabilidade do próprio eleitor, do próprio cidadão que acompanha pouco a política. Isso porque há poucos canais. A polícia tem uma definição muito interessante para alguns casos em que só tem o conto do bilhete, o conto do vigário, quando os dois querem ganhar, né? Certo. Não tem um só com vontade de aplicar um golpe, não acontece. Sempre tem dois. Então, quando tu falas da questão política, de o eleitor ser conivente, o eleitor também, em alguns casos, ou alguns eleitores, também tem uma esperança de ganhar algo diferente, né? Não tem a menor dúvida, isso acontece muito, percebi isso já desde as primeiras eleições de vereador, era pedido de tudo que é tipo, dentadura, óculos, enfim. Em troca de voto. Em troca de voto, e obviamente que nunca comprei um único voto, mas a gente vê que isso acontece com frequência. Também é por causa da desilusão do eleitor mesmo, né? O político só aparece de 4 em 4 anos, então eu vou tentar tirar o máximo dele no momento da eleição, porque ele está precisando de voto para se eleger, e eu depois não vou ver nenhum resultado no serviço público que ele oferece mesmo, então eu prefiro vender meu voto. Isso é que muitas pessoas também acabam pensando. Então é uma via de duas mãos. O político precisa também dar mais transparência às suas ações.
Hoje, com redes sociais, ficou mais fácil. Eu faço, por exemplo, muito pelo Facebook. Eu tenho hoje o Facebook com o maior número de curtidas entre todos os deputados estaduais e federais do Rio Grande do Sul. Você faz uma prestação de contas efetiva diária, semanal? Semanal, diária, é o conto que eu estou fazendo, seja voltado diretamente à política, seja algo que esteja relacionado indiretamente com minhas atividades políticas. Faço prestação de contas dos gastos do meu gabinete, o que eu economizei também ao longo do tempo. Enfim, é uma forma de manter o cidadão também atualizado, informado e, sobretudo, interessado. Porque eu não estou só querendo receber elogios no Facebook. Sim. Pelo contrário, respondo a críticas. E o mais interessante todos nós temos um perfil no Facebook, são poucas as pessoas que não têm. E todos nós gostamos de receber curtidas quando nós postamos uma foto. Não tem quem não goste disso. Sim, de verdade. O político funciona da mesma forma. É óbvio que eu gosto que as pessoas curtam os meus posts, compartilhem os meus posts. É uma forma de me sentir motivado a fazer o correto. Eu não estou dizendo que, não tendo isso, eu agiria de uma forma incorreta, mas eu estou dizendo sim que para muitas pessoas que estão no setor público, que estão na política, que estão no parlamento, não ter apoio da sociedade de bem significa muitas vezes acabar no longo prazo, às vezes mesmo no médio prazo, se curvando para quem está em busca de benefícios próprios, mas que está ali dia a dia na Assembleia Legislativa, em detrimento de quem está aí trabalhando duro, dando duro na iniciativa privada, por exemplo, muitas vezes, e que acaba sustentando essa conta absurda que hoje nós precisamos pagar. Você inovou ao abrir um recrutamento para preencher os cargos necessários no gabinete. Sim. E parece-me que não ocupou todos os cargos também, porque consegue fazer um trabalho sem ocupar todos, no fim reduzindo as despesas. Fala um pouco desse processo, de onde é que saiu essa seleção, como isso aconteceu e como é que você enxerga este processo diferente do processo tradicional. O processo tradicional ele se dá normalmente por indicação. Eu não vou dizer que não fiz isso logo no início do meu mandato. A maior parte das pessoas que começaram comigo no gabinete eram pessoas próximas, pessoas que eu já conhecia, evidentemente competentes, isso não abro mão, ter competência profissional, e que começaram a trabalhar comigo no gabinete. No entanto, ao longo do tempo, algumas pessoas decidiram seguir outros rumos, né? Alguns dos meus colegas de trabalho, como eu costumo chamar, até porque somos todos parceiros dentro do gabinete, né? Nós temos uma hierarquia que é importante, mas nós não temos um sentimento de superioridade dentro do gabinete, porque todos são donos do mandato também lá dentro. Outras pessoas que simplesmente não deram certo, acontece em qualquer empresa, em qualquer local, e no momento em que foram vagando determinadas funções, decidi que abriria concurso de fato, processo seletivo, para preencher essas vagas. Porque é uma forma de garantir que todas as pessoas interessadas em participar da política, e há tantas que realmente querem ter uma oportunidade e não encontram, pudessem se candidatar e, dentre essas pessoas, eu pudesse escolher junto com a minha equipe aquelas mais qualificadas. Um detalhe importante, nós montamos um grupo de trabalho dentro do gabinete, sem a minha participação, que fez a primeira triagem desses currículos que chegaram. A própria equipe fez a triagem com o chefe de gabinete e uma parte do meu conselho, tem um conselho do mandato que também atua sob demanda, né? A gente se reúne periodicamente, ajudou a avaliar os currículos encaminhados. Até porque, como funciona na base da confiança, a política funciona também na base da fidelidade aos princípios do mandato, importantíssimo, né? E as pessoas se candidataram mais pela ideia de trabalhar com política, da qual não tinham acesso, ou pelo salário? Qual foi o motivador das pessoas em entrar nesse processo? Olha, houve motivação de todos os tipos, para todos os gostos. Assim, é evidente. A maior parte não foi pelo salário. Posso dizer isso bem claramente, até porque nós pedimos que os candidatos escrevessem um texto também, não era só análise curricular. Nós pedimos que todos os candidatos escrevessem um texto em que diziam por que não queriam viver em outro país, queriam viver em outro Brasil, que é o mote do mandato. E a partir desse texto nós também pudemos avaliar muito bem o interesse das pessoas. E o interesse da maioria das pessoas era realmente estar num gabinete diferenciado, estar num gabinete com os valores que nós defendemos, Estado de Direito, do respeito às instituições democráticas, da defesa da livre iniciativa, de serviços públicos eficientes, sobretudo em segurança pública, saúde, educação e a redução imediata do tamanho do Estado em todas as áreas em que ele não deve atuar. Privatização não é uma palavra demonizada no nosso mandato, pelo contrário, há muitas coisas que deram super certo
A gente pode falar da telefonia. Tem problemas? Sim, tem muitos problemas em muitos lugares, sobretudo com o sinal do telefone, internet. Agora, como era antigamente... Mas muito melhor do que estava e não dá prejuízo para o Estado. Exatamente, uma empresa pública... pública... ao contrário, sendo privatizada, paga impostos altíssimos. Aliás, muito acima do que deveria ser. Concordo. Para cobrir um Estado quebrado. Esse é outro problema, porque muitas vezes também vem agências reguladoras que, no fim, são cheias de interferência política. Mas eu costumo dizer que, se não tivesse sido privatizada a CRT naquela época, o governo Tarso, o governo passado do PT, estaria inaugurando provavelmente o projeto Meu Orelhão Minha Vida. Porque é mais ou menos Meu orelhão, minha vida. Cada cidadão ia ter um orelhão dentro de casa, né? Algo nesse sentido, porque era muito difícil antes a pessoa ter até telefone. O pessoal declarava o telefone imposto de renda. O cidadão que conhece a realidade sabe disso. Então, um governo altamente interventor com uma empresa privada, sem contar que provavelmente estouraria algum escândalo de corrupção, como infelizmente tem sido a regra nas empresas estatais. A Petrobras, infelizmente, hoje é o exemplo mais gritante disso. Deputado, nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, especificamente com o DECA, a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, no qual nós divulgamos ao nosso telespectador uma imagem de crianças que estão desaparecidas com um histórico, com o propósito de tentar, de alguma forma, recuperar um lar. Já tivemos sucesso numa dessas empreitadas, mas continuamos colocando essa gota de água no oceano da vida. Então, nosso eleitor não, falando de política, já confundi com eleitor, né? O nosso telespectador... Que é eleitor também. Que é um eleitor também. Nosso telespectador está aí com a imagem e com as informações. Tendo qualquer informação que possa ajudar, por favor, entre em contato com o DECA, lá com o Juliano, com a equipe, com a delegada, que vão ser bem atendidos e tentar ajudar essa família.